Olá, muito bom dia. Eu espero que tenha sido agradável para você até aqui, encorajador para você até aqui, estes primeiros 18 capítulos do livro de Jó. Peço, como sempre, que você também deixe aqui o seu comentário. Compartilhe também este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Partilhe nas suas mídias sociais. Nos ajude a divulgar este trabalho. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro, vivo em Portugal há 7 anos e moro numa cidade chamada Pombal. Sou pastor da Igreja Batista aqui em Pombal e também na Igreja Batista de Matos. E quero convidar você a deixar aqui suas perguntas. Qual é a dúvida que você tem sobre Portugal? O que você gostaria de saber? Portugal é um país muito lindo. Não é um país grande, mas é um país muito lindo. E talvez você tenha curiosidade em saber algumas questões. Muito bem, hoje nós estamos no capítulo 19 e eu quero então convidar você a ouvir atentamente o relato do capítulo 19, para que depois nós possamos falar algumas questões sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fosse gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E, a causa desse mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Muito bem. Jó, então, agora aqui, ele novamente expõe o seu pensar de que Deus está furioso com ele. Deus está revoltado com ele, mesmo ele não sabendo qual o motivo. E ele se sente totalmente abandonado por todos, Nem mesmo seus servos já o consideram mais. Nem mesmo seus servos dão qualquer tipo de ouvido para ele. Ele tem que fazer as coisas por ele mesmo. Ele está totalmente abandonado. Os seus amigos os abandonaram. Ele diz que até mesmo seus amigos mais íntimos o abandonaram. Sabe, meu querido, muitas vezes isso acontece com as pessoas. Quando está tudo bem, nós temos pessoas que nos cercam, que nos falam palavras carinhosas, que nos alegram,
que gostam da nossa companhia, mas parece que quando as coisas se apertam, as pessoas nos abandonam, nos deixam. Já não há mais quem nos ampare, já não há mais quem nos alegre, já não há mais companhia. Por quê? Porque talvez deixamos de ser aquela pessoa que outrora era uma pessoa agradável. Agora, por exemplo, por causa de uma enfermidade, ninguém quer nos visitar. Ou até mesmo porque deixamos de ter os rendimentos que tínhamos antes. Antes tínhamos um estilo de vida, uma forma de vida, e agora estamos mais enfraquecidos, estamos mais pobres, e então já não podemos mais fazer festas, e aí já parece que os amigos foram-se embora. Eu gostaria então de partilhar algumas questões aqui que eu considero importante. Primeiro, ele começa dizendo que ele estava cansado de ouvir aqueles que ele esperava, aqueles que eram seus amigos. Ele estava cansado porque eles afligiam a alma com palavras, palavras que machucam. Você já percebeu que muitas vezes as palavras ferem mais do que a própria espada? Muitas vezes nós não medimos a palavra, e essa palavra pode ser uma palavra que fere, que magoa, que maltrata, que entristece. Nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos. Nós precisamos ter cuidado como nós nos expressamos. Nós precisamos sempre, como já dissemos aqui, nos colocar muitas vezes na posição do outro. Na posição do outro. Então é assim que nós devemos viver, sempre amando o outro e trazendo palavras fortalecedoras para o outro. E ele ainda continua dizendo que, embora eu, na verdade, tenha errado, comigo fica o meu erro. Ele está dizendo que alguma coisa não está bem, mas ele não sabe expressar, fica com ele mesmo o erro, porque ele não sabe o que se passa. E outras vezes ele então começa agora a dizer, saber que Deus é quem me oprimiu e com sua rede me cercou. Então agora ele começa a falar uma série de coisas que ele sente no seu corpo. Ele diz que já não tem mais as honras que ele tinha antes. Ele está a dizer que ele arrancou toda a esperança como se fosse uma árvore arrancada. Ele diz que Deus se inflamou contra ele. Ele diz que parece que há tropas acampadas contra ele para lhe fazerem mal. Ele diz que os parentes desampararam. Ele diz que ninguém mais o ouve. Ou seja, ele vai dizendo uma série de questões que os amigos os deixaram, os amigos mais íntimos. E aí ele se volta para si e ele começa a dizer a situação em que ele se encontrava agora. A situação era tão dramática que havia um mau hálito, talvez por causa do seu estômago, talvez por causa de úlceras. Saía um mau hálito e o cheiro que exalava dele era repugnante até mesmo aos seus irmãos. Mais do que isso, até as crianças olhando aquela figura de Jó, aquela figura toda machucada, toda cheia de feridas, extremamente magro, talvez até sem dentes, porque ele fala daqui a pouco que só as suas gengivas é que se salvam. As crianças então o desprezam e zombam quando ele tenta se levantar, mas não tem força. Não tem força. Ah, meu querido, muitas vezes as pessoas estão sadias, mas não têm força para se levantar. Muitas pessoas têm sido acometidas de depressão. Muitas pessoas têm sido acometidas de doenças psicológicas e não sabem como se sair dessas. Somente através de Cristo. Cristo é a nossa solução. E ele continua a dizer que Deus persegue, ele sente como se ele estivesse a devorar a sua própria carne. Mas de repente, ele faz uma expressão interessante. Ele diz que o sofrer dele é tão tamanho, o sofrer dele é tão grande, que ele gostava que aquilo que acontecia com ele pudesse ser escrito por palavras, gravadas em um livro, esculpidos na rocha. Ele faz ali
um apelo, né? O que ele gostaria que acontecesse com a vida dele, né? Que ele fosse escrito para que alguém pudesse ouvir. E realmente foi. Deus inspirou, através do Espírito Santo, inspirou homens de Deus que escreveram a história de Jó. E ela está preservada por todos os tempos. Que maravilha! Ele fala de uma coisa sem saber, mas literalmente o Espírito Santo deixa este livro para nos fortalecer. Eu já disse que eu olho para o livro de Jó e vejo um livro de fortalecimento, onde nós podemos muitas vezes ver a nossa situação desenhada e outras vezes ver a situação de amigos, de parentes desenhada. E agora Jó então faz essa pronúncia, ele exalta, ele usa essa expressão dizendo: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mais uma vez aqui, Jó está a dizer que embora tudo isso esteja acontecendo, que embora ele perceba que Deus está contra ele, o Redentor, aquele que resgata, aquele que é o fiador, aquele que é o justificador, vai se levantar. Vai se levantar. E vai se levantar para o ajudar. Interessante porque o Redentor está voltado para Cristo. Cristo é o nosso Redentor. Cristo é o nosso fiador, o nosso justificador, o nosso resgatador. Ele não sabe, mas ele está expressando a sua fé em Cristo Jesus. Volto novamente a dizer, a salvação vem pela fé, e a fé em Cristo Jesus. Ele tem esta percepção de que alguém vai se levantar e vai defendê-lo. O Redentor vai se levantar, aquele que vai justificar a sua vida e vai então torná-lo diante de Deus justo. É maravilhoso quando nós percebemos ao longo de toda a Bíblia a figura de Cristo, muitas vezes sombras da sua figura, muitas vezes palavras que nos remetem a Jesus Cristo. Eu quero terminar aqui dizendo que o nosso Redentor vive. Cristo vive. Cristo veio ao mundo para nos resgatar, para nos justificar, para nos tornar justos diante de Deus. Sim, justo, Deus está irado contra o homem. Sim, Deus está irado. E a ira de Deus é aplacada na cruz de Cristo, do nosso Redentor. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está a passar, eu muitas vezes nem sei quem é você que vai me ouvir, mas eu quero dizer que há esperança, e a esperança está em Cristo Jesus. Como eu gostava de poder falar mais próximo de você a respeito de Cristo Jesus, aquele que nos resgatou, aquele que nos cura, aquele que nos liberta, aquele que nos salva. Que você possa buscar em Cristo o seu resgatador, o seu Redentor. Que você possa olhar para Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas também que veio, deixou a sua glória, veio habitar entre nós, para que ele pudesse experimentar nele mesmo todo o nosso sofrer. Que Deus possa te abençoar, e eu espero encontrá-lo mais uma vez amanhã, pelo mesmo horário, 7 horas da manhã. Até lá.